Bem, pessoal, eu queria fazer um vídeo agora sobre o que está acontecendo lá na Síria e o que isso pode nos ensinar, né? Como as coisas acontecem após ter uma derrubada de um presidente, um processo revolucionário, enfim, né? Eu vou pegar apenas um trecho do que o Estado de São Paulo fez uma reportagem. Na verdade, ele fez a tradução de um artigo da The Economist, né? E aí tá falando várias coisas, né? A questão do PIB, que tá caindo muito, né? De 60 e pouco bilhões para 9 bilhões na Síria. Enfim, que não tem muito a acrescentar para a nossa forma de pensar. Mas tem uma parte que ele fala o seguinte, sobre essas questões, né? Das pessoas, né? Da cidade. Então eu vou ler aqui uma parte, né? Que ele vai dizer assim: Damasco estava eufórica. Moradores invadiram o palácio presidencial, onde vasculharam a coleção de DVDs de Assad e as bolsas Louis Vuitton de sua mulher. Muitas lojas reabriram rapidamente. Uma longa fila serpenteava para fora de um local da Ciratel, ter refugiados retornando ansiosos para comprar novos cartões SIM. Alguns funcionários do governo se apresentaram para o trabalho como de costume. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? As pessoas lentamente elas vão voltando aos seus postos de trabalho. Aí você fala, então para fazer revolucionário, o que acontece? Tem a revolução, as pessoas saem nas ruas, tem conflitos, guerras, mortes, enfim, né? Como qualquer processo revolucionário. E depois, lentamente, as pessoas vão voltando para os seus postos de trabalho. Pessoas vão continuar sendo carteiros, pessoas vão continuar sendo enfermeiros, médicos, professores, advogados e assim por diante. A questão é, se mudou a forma de pensar essa sociedade, é necessário que você já tenha, em vários setores dela, né, feito experiências a partir daqueles princípios que você acredita. E é isso que fizeram os espanhóis. Por isso que quando teve a Guerra Civil Espanhola, né, essa troca foi muito rápida, porque os sindicatos há mais de 40 anos estavam dentro das suas unidades, das suas federações, instituídos esses princípios de auto-organização, de federalismo, está entendendo? De democracia direta e assim por diante. É evidente que no momento de que assenta um pouco o processo de conflito, as pessoas, como diz aqui, voltam aos seus postos de trabalho. Elas voltam ao que elas estão fazendo. Elas não vão deixar que estão fazendo. Evidentemente, aquela que não morreu, né? Elas voltam. Mas se elas voltam e não tem nada de novo, não tem nada a ser agregado, elas vão continuar fazendo aquilo dentro da estrutura que estão na cabeça dela. Por isso que na Espanha você teve uma mudança radical. Por quê? Eu não digo a Espanha inteira, uma parte da Espanha, né? Porque você tinha já em vários setores da sociedade, né, aonde os anarquistas se auto-organizavam com os trabalhadores, você já tinha essas experiências, que era o quê? De auto-organização. Evidentemente que aí você vai conseguir minimamente construir com essas pessoas que estão nos postos de trabalho uma nova forma de gerenciamento. Porque você já tem essas experiências anteriores. Se você não tem, o que diz aqui? Naturalmente as pessoas voltam aos postos de trabalho e entendem que a forma que ela estava trabalhando é que era ideal. Aí você fala, então, amigo, precisa o quê? Um trabalho anterior. Evidente. Nós foram 40 anos de experiências na Espanha, mais de 40. Se eu levar em consideração que foi o Fanelli que foi para a Espanha, isso aí o Bakunin estava vivo, o Bakunin morreu em 1876, a Revolução é de 1936. Então imagina, são 60 anos de auto-organização nos sindicatos, né, que vão fazer cooperativas. Essas cooperativas de alimentos, por exemplo, elas vão funcionar a partir de princípios. Então, o que eu estou dizendo? Então, você tem toda uma estrutura montada. Quando tem um processo revolucionário, é evidente que você consegue organizar a sociedade. Essas pessoas que não são anarquistas, elas vão ser, aos poucos, né? Lógico, aqueles que são anti-anarquistas ou que são deliberadamente, né, atacam os anarquistas, vão ser novamente atacados. Mas aqueles que estão ali e entendem que esse processo é interessante, mesmo não sendo anarquista, elas vão se unir e vão perceber o quê? Como é que essa experiência acontece. Por quê? O que está acontecendo na Síria? O que ele está dizendo? Lentamente as pessoas voltam aos seus postos de trabalho.
Então não existe uma mágica, né? Que às vezes a pessoa fala, utópico, né? No sentido, inclusive, cruel, né? Porque quem deu esse sentido ruim da palavra, né? Negativo, é o próprio Marx, né? Não, é utópico, como se a pessoa não consegue fazer nada. É muito espontâneo, como se o espontâneo fosse uma coisa ruim. Não, as pessoas, elas estão preparadas para novas, né, formas de organização que estão ali surgindo. É evidente que vai ter resistência. É evidente que tem. Só que se você já tem vários núcleos feitos de forma autogestionária que funcionam, é evidente que essas pessoas, antes da Revolução, já os conheciam e já saberiam como eles trabalham. Por isso que fica mais fácil, né, elas, né, de certa forma, adequarem a esse processo também. Beleza? Por isso, não é assim, vamos começar do zero. Não é do zero que se constrói as coisas. As coisas já têm que vir numa crescente. Vindo numa crescente, quando tem esse momento revolucionário, que na Síria tem lá esses grupos, enfim, né? Eu estou aí fazendo para nós, enquanto anarquistas da Guerra Civil Espanhola, principalmente, ok? É evidente que você já tem esses exemplos, as pessoas se auto-organizam. Então, o que eu quero dizer? Não acaba o sistema de correio, ele vai continuar existindo. Não acaba o sistema educacional, ele vai continuar existindo. Não acaba o sistema de saúde, ele continua existindo. Tudo que existia, continua existindo. Não vai acabar, os anarquistas não vão destruir tudo e vai acabar. O que os anarquistas vão fazer é reconstruir isso a partir de princípios autogestionários, em princípios, né, que levam em consideração, então, uma democracia direta. E é isso que os anarquistas fazem. Eles não acabam com tudo, como alguns acham, né? Os anarquistas destroem tudo como é tudo zero. Cara, não tem como você fazer isso. Como diz aqui, as pessoas lentamente voltam para os postos de trabalho. Elas precisam ter algum feedback. E o feedback vai ser qual? Vai ser aquele que os anarquistas já há muito tempo se auto-organizam para demonstrar a eficiência dele. Você está entendendo? Para demonstrar o quê? De que as demandas são supridas, para não ficar um blá blá blá. Ah, eu acho isso, eu gosto disso, eu quero isso. Aí as pessoas não vão acreditar nisso. Agora, por que deu certo nessa parte da Espanha? Porque já existia lá 50 anos de prática, pelo menos. Nos sindicatos, nas cooperativas e assim por diante. Então, quando você tem essas práticas, é evidente que você consegue fazer uma organização melhor da sociedade como um todo. Então, bondes da época vão ser coletivizados, padarias, mercados são coletivizados por quê? Porque você já tem experiência já de cooperativas, você já tem experiência de sindicatos e assim por diante, que deram resultado. Você já percebeu aonde você teve que avançar, aonde você teve que recuar. Então você não vai fazer testes. Ah, vou fazer um teste agora no correio para ver se as cartas chegam. Não, você já teve as experiências anteriores para você minimamente saber como que ela deve funcionar a partir de agora. Por quê? Para fechar, e de novo, os funcionários voltam aos seus postos de trabalho. É evidente que eles vão fazer isso, entendeu? E aí você tem ali o quê? A oportunidade desses funcionários, né, perceberem, compreenderem que a partir de agora o que se tem são novas formas de pensar essa gestão, que essa gestão vai ser democrática, essa gestão vai ser coletiva, essa gestão vai ser, né, pensando aí na possibilidade de ampliar a margem de pessoas que têm acesso a esses recursos. Só conseguimos fazer isso por quê? Porque 50 anos antes começamos um papel de formiguinha. Então não adianta você querer fazer tudo de uma hora para outra ou achar que é no processo revolucionário que as coisas vão ser feitas. Caso contrário, nada dá certo. E aí vem uma questão para a gente pensar, que é o quê? O vácuo de poder. Se tem vácuo de poder, porque você não sabe o que faz, alguém vai lá e toma ele. Na Espanha, os anarquistas não tiveram, né, não deram, melhor dizendo, a chance de um vácuo de poder. Eles tomaram essas estruturas e começaram a organizar ela a partir de outros princípios, ok? E por que deu resultado? Porque eles já tinham experiências anteriores. Eu não estou falando que era perfeito. Ah, então era perfeito. Não, não era perfeito. Porque não é perfeito o capitalismo, porque não é perfeito o comunismo, porque não é perfeito o cristianismo, porque não é perfeito o islamismo, e não vai ser o anarquismo que vai ser perfeito. Mas é evidente
que a partir desses princípios você demonstra para as pessoas de que elas podem colaborar, elas são copartícipe dele, não, se eu vou dar uma ordem e você cumpre, é evidente de que mais cabeças pensando, mais pessoas trabalhando juntas, o processo tende a melhorar, entendeu? Evidente. Ok? Então eu só queria trazer o que esse pequeno trecho está mostrando para nós. O mundo, depois do processo revolucionário, queda de ditadura, o que seja, ele continua. As pessoas voltam para onde estavam. E o que é, de novo, é a ação desses anarquistas, autônomos, enfim, e outros, né, que compartilham com essas ideias, no processo de construção dessa sociedade a partir agora, não mais daquela gestão hierárquica, não mais naquela gestão de cima para baixo, né, numa gestão autoritária, numa gestão onde o patrão manda, o empregado obedece e outras coisas, entendeu? Que é próprio do sistema capitalista, ok? Então era isso que eu queria trazer aqui para a gente pensar como o processo de guerra civil na Síria e o fim dele nos ajuda a pensar a nossa realidade enquanto anarquistas, beleza? Então era isso, um abraço a todos e todas.